Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Juntos, protagonizado pelo Dave Franco, um dos atores que tem o pomo de Adão mais bonito de Hollywood, e com a Alison Brie também sua respectiva digníssima esposa, né? É um filme de terror, não é um terror, é um body terror, né? Tipo um terror muito corporal, e é o tipo de filme de terror que eu curto, né? Que quando um diretor, enfim, um roteirista toma algum tema humano, digamos assim, psíquico na maioria das vezes, e utiliza do terror como uma metáfora, né? Como uma alegoria para contar sobre algo. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não viu o filme, assista. Se você não liga para spoilers, fique por sua conta e risco. Então, vamos lá. Eu gostei do filme, mas eu esperava muito mais. Eu acho que talvez a culpa seja minha por colocar muita expectativa, né? Porque eu curto muito esse tipo de terror. Mas não é um filme ruim. Eu daria uma nota 6, 6,5, vamos dizer assim. Do que se trata essa história? Nós temos um casal formado pelo Tim e pela Millie. O Tim, ele tá ali na faixa dos seus 30 a mais. Tinha e teve um sonho, né, de ter uma carreira musical, mas não deu muito certo. A esposa dele, no caso a namorada dele, a Millie, trabalha numa escola e ela meio que pede ele em namoro, em casamento, perdão, logo no início do filme. Isso já te deixa meio com a sensação meio estranha. A reação que ele tem ali é algo que não é tão legal assim. Então você pensa, ué, esse casal tem alguma coisa estranha nos dois ali, né? Quando você assiste esse filme no primeiro momento, você é levado a acreditar que os dois possuem uma relação abusiva. É uma interpretação possível, né? Mas não foi a interpretação que eu tive, né? No decorrer desse vídeo eu vou comentar com vocês sobre isso. Então, temos esse casal, a Millie e o Tim. Eles acabam mudando de cidade e vão morar não vou dizer um vilarejo, mas sabe essas cidadezinhas pequenas onde todo mundo conhece todo mundo, só tem uma escola, só tem uma barbearia, só tem um mercado, muito comum em filmes americanos. Então, eles vão para lá, longe de tudo e de todos. O Tim não tem amigos, o Tim não trabalha, o Tim fica em casa basicamente o dia todo e quem sai para trabalhar é a Millie. Esse componente aqui é muito importante, porque o Tim não tem ninguém. Então o Tim não tem trabalho, não tem amigos, não tem nicho social, não aparece família dele também. A única coisa que o Tim tem é a Millie. Isso já te coloca um alerta do tipo, opa, podemos ver aí uma possível dependência emocional em algum momento. Isso logo no começo do filme. Você, se tiver um olhar mais atento, já começa a desconfiar do que pode acontecer. Beleza. Os dois têm química, obviamente são casados há mais de 10 anos, os atores, né? São boas atuações. E o que acontece? Eles estão ali correndo na mata ali e tal. Começa a cair uma chuva muito forte e eles acabam caindo dentro de um buraco, uma espécie de uma gruta, uma parada assim meio estranha. Lá eles descobrem uma criatura muito, muito grotesca. Tipo, tenta imaginar o filme A Substância no final, só que um rosto colado no outro, um corpo colado no outro, algo muito bizarro. E tinha uma espécie de um reservatóriozinho de água ali também, algo também muito estranho. Então, você aqui, logo no início do filme, já fica assim, ué, mas do que esse filme qual que é a história desse filme, né? Eles viram um monstro ali e tal, saíram dessa gruta, se machucaram, mas nada grave. E eles começam a sentir uma coisa muito estranha no corpo deles, que é o seguinte, que é um desejo de ser um só com o outro, com o parceiro. Então, assim, tenta imaginar a sua mão, a pele do seu braço, a pele das suas pálpebras, querendo juntar, ficar colada junto com o seu parceiro, sabe?
para você e seu parceiro ser um só. Quando eu vi essa parte, eu falei assim, caramba, isso lembra um pouco do mito de Platão, né? Do banquete, no caso de Platão, quando você está ali lendo e tal, ou escuta sobre essa história, o mito de Andrógeno. Então, assim, vou dar uma contextualizada porque não é uma aula de filosofia, né? E nem de psicanálise. Na mitologia grega e tal, o ser humano, no início, não existia, entre aspas, homem e mulher como entendemos hoje, né? Seres individuais, vamos dizer assim. Existia um ser ali que era completo. Então, um ser que tinha 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Era um ser completo, de forma esférica. Para os gregos, a forma esférica tinha muito a ver com perfeição e tal. Nós estamos diante aqui de um ser perfeito, de um ser sem falta, de um ser completo, de um ser que não é castrado, né, em termos psicanalíticos. Esse pessoal, né, esse ser perfeito, vamos dizer assim, começou a se achar muito poderoso e tal, e eles tiveram a brilhante ideia de ir no Olimpo e praticamente desafiar a autoridade ali dos deuses, né, querendo sentar ali no trono também. Zeus ficou puto, a maioria, como acho interessante também na mitologia grega, como que os deuses gregos são humanizados, né? Tipo, são ciumentos, são invejosos, são egocêntricos, são narcisistas, são promíscuos, enfim, Zeus fica pé da vida aqui, né? Lança um raio para dessa galera, em cima dessa galera, desses seres perfeitos, dividindo eles ao meio. Então, assim, entre aspas, esses seres que antes eram completos e perfeitos passaram a ser incompletos e imperfeitos. E buscam, né? Passaram a buscar, né? A sua outra metade. Cara, isso daqui é uma alegoria perfeita para o filme. Não só para o filme e a história, né? Que gira em torno do filme, né? Só que isso faz muito sentido. Para o neurótico, isso faz muito sentido. Inclusive, eu digo mais, o amor, ele só faz sentido para o neurótico. O amor é uma criação neurótica. Só faz sentido para um neurótico. Olha só que história. Existia um ser perfeito que foi dividido ao meio e passou a procurar a sua outra metade. Lembra da música do Fábio Júnior? As metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, né? Aquela velha história da tampa da sua panela e etc e tal. Pega esse mito aqui do andrógeno, só que vamos pegar esse mito e pensar... Eu vou dizer mito aqui, a palavra mito, com muito cuidado, mas lembrando, eu não estou menosprezando, nem criticando no sentido pejorativo, invalidando ou afirmando que é uma ilusão o que eu vou dizer em seguida. Com evangélicos em específicos, não sei com católicos, existe uma crença, eu vou colocar crença entre muitas aspas, né? Que Deus escolheu uma pessoa, dentre todas as pessoas do mundo, ele escolheu essa pessoa para você. Então, tipo assim, ó, temos o Joãozinho, João Pedro, ou Enzo, sei lá, e temos a Rebeca, ou Raquel, né, ou Ingrid, enfim. Joãozinho, na cabeça dele, Ingrid, na cabeça dela, acredita que, dentre mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus escolheu a dedo uma pessoa específica para ele. Então, assim, existe alguém que Deus escolheu para mim. Porque para o evangélico, a família aqui, essa instituição família aqui, entre aspas, faz parte do projeto de Deus, né? Então, assim, a primeira família do mundo, Adão e Eva, né? Toda aquela história de Eva ter sido criada a partir de uma das costelas de Adão. Olha só como que essa narrativa faz sentido. Carne da minha carne, né? Sangue do meu sangue, tipo, deixará o homem, pois, a sua casa, papapá, unir-se-á com a sua mulher e ambos serão juntos o quê? Uma só carne. Nossa Senhora. Um neurótico ouvindo isso aqui goza. Tipo, eu vou encontrar um parceiro
eu vou encontrar uma parceira melhor. Deus escolheu uma parceira ou um parceiro para mim, que junto com ele eu serei uma só carne. Juntos vocês serão uma só carne. Vocês serão um só. Não existe mais eu e nem você, somos um só. Aqui a equação é 1 mais 1 é igual a 1. Eu, junto com você, nós dois juntos somos um. Só que essa conta aqui, do ponto de vista psicanalítico, é completamente errada. Então, assim, 1 mais 1 não é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 2. Você nunca vai ser um com o outro. Por mais que você inconscientemente deseje isso. Sabe aquele casal que é tão junto, mas tão junto, mas tão junto, que quando você vê um, você automaticamente vê o outro? E os dois são tão juntos que parecem irmãos, que alguém confunde, às vezes pensa que é irmão, que fala uma coisa e o outro completa a frase. Geralmente esse casal é um porre, é um saco. Ninguém quer por perto um casal assim, que só falam sobre os dois, ou que... Sabe aquele meme da Regina George? Tipo, que passa a maior parte do tempo falando dela e a parte que não tá falando fica esperando que o outro pergunte sobre? Então, esse tipo de casal insuportável, chato, que os dois parecem irmãos siameses, esse casal simbiótico que ninguém quer por perto, lá no fundo, todo mundo inconscientemente deseja encontrar um parceiro assim. Isso aqui é extremamente psicanalítico. O filme vai se desenrolando e eles descobrem o seguinte: cara, existia uma espécie de uma seita, né, uma seita, onde era possível acontecer isso. Você e seu parceiro se transformarem num único ser. Então, assim, Joãozinho, João Pedro com o Ingrid, os dois, os corpos de ambos aqui se unem, né, se fundem. Só que não existe mais Joãozinho e nem Ingrid. Existe um ser novo, que não é nenhum nem outro. Então esse filme já começa a te causar um embaraço, tipo assim, caramba, o que esse filme está tentando mostrar? Ele está pegando esse mito aqui do andrógeno, né, um banquete de Platão e tudo mais, beleza. Só que no decorrer do filme você percebe que o Tim, ele tem uma dependência emocional ali com a Millie. Por quê? Porque ele não tem ninguém. Ele só tem ela. Então, assim, ela é o centro da vida dele. Ele não tem amigos, ele não tem trabalho, ele não tem uma rede, ele não tem um nicho social. A vida dele é a parceira dele. A Millie, ao contrário, tá querendo o quê? Espaço. Então, assim, ele não é que ele anseia pela presença dela. Existe aqui de uma maneira, eu não vou dizer sutil. É muito crua. É muito cru e direto, mas não é tão explícito. Porque o filme é repleto de alegorias, né? Metáforas e tudo mais. Mas o Tim tem aqui, né, uma relação... o Tim possui um comportamento de dependência aqui, né, de uma codependência. A Millie não quer de maneira alguma ser um só com ele. Olha a metáfora do casamento aqui também, né? Tipo, quer casar comigo, né? Juntos seremos uma só carne, e etc e tal. Então, ela não quer casar com ele. Ele quer casar com ela. Ele quer casar com ela. Quando eles voltam para casa e tem esse episódio, essas coisas aqui de ficar junto do corpo, querer ficar junto, tem uma cena de sexo dos dois dentro de um banheiro de escola, que ele fica grudado nela e o umbigo dele com o umbigo dela tenta ficar colado também. O corpo dos dois aqui quer ser um só, né? E é nesse momento que o terror do filme realmente começa, né? Tipo, essa força que quer que um corpo entre dentro do outro. Que um corpo entre dentro do outro e faça desse corpo, que antes era dois, mas na verdade eram dois indivíduos que juntos formavam um indivíduo. Porque isso aqui remete a uma ideia de quê? De incompletude.
essa noção de incompletude, de falta, só é possível do ponto de vista de um neurótico. O neurótico, por mais que ele viva tentando burlar, não ver, não se deparar ou lidar, esconder que ele é castrado, ele sabe que ele é castrado. Ele sabe que nele há uma falta. E essa falta aqui, essa incompletude, eu vou usar um termo bem didático. Esse sentimento de incompletude não é muito bem o termo sentimento, mas como eu disse, não é uma aula de psicanálise, né? Então assim, esse entre aspas sentimento de incompletude na cabeça do neurótico, o amor, quando você ama alguém, quando possui o desejo de se relacionar com essa pessoa monogamicamente, eu sempre repito isso nos vídeos, né? Eu não estou concebendo aqui a possibilidade de pensar o amor dentro do ponto de vista psicanalítico, nessa noção aqui de completude, numa relação aberta ou num trisal, enfim. Pensando na monogamia, né? Na monogamia, que também faz e dá muito sentido ao neurótico. Então, assim, a monogamia, por maiores problemas que ela possa ter, discutíveis, né? Na minha concepção, ela ainda assim faz muito mais sentido para o neurótico. Então, o amor e a monogamia andam de mãos dadas do ponto de vista de um neurótico, do ponto de vista do inconsciente. Então, beleza. Temos aqui essa noção de completude. Então, olha só, eu sou castrado, eu possuo uma falta, eu possuo esse sentimento de incompletude. Só que eu acredito que o outro pode fazer o que comigo? Me completar. Olha só que lindo. Tipo, o outro me completa. Você já ouviu essa frase trocentas vezes em filmes de romance, comédia romântica, ou até mesmo você já disse essa frase, ou já escutou essa frase, né? Você me completa. Você me completa é uma frase extremamente neurótica dentro desse panorama que eu estou colocando para vocês. Agora, eu não consigo viver sem você. Aí já é outra coisa. Ou, eu não sei quem eu sou quando não estou com você. Aí já é outra coisa. Ou, eu prefiro a minha versão quando eu estou com você. Aí já é outra coisa. Mas o amor aqui, dentro dessa noção que eu estou colocando para vocês, ele traz o que para o neurótico? Esse sentimento, essa sensação de completude. 2, dá sentido. O amor pro neurótico, ele dá sentido e ele faz sentido. Somente pro neurótico. Então, assim, aqui também já é outra discussão. Psicóticos amam, de que maneira que eles amam e tal. Se você estuda psicanálise e acredita que perversos amam, pelo amor de Deus, né? Estude novamente 500 vezes, né? Perversos não amam. Enfim. Então, o amor aqui como uma exclusividade neurótica, o amor que dá sentido e faz sentido, o amor dentro dessa noção de incompletude, você acredita que o outro realmente possa te completar, né? E aqui no filme eles estão usando dessa metáfora para dizer exatamente o seguinte: por mais aterrorizante, bizarro e horrendo que isso possa ser, porque você está vendo ele personificado, né, dentro do filme, isso é o desejo da maioria das pessoas. Ser um só com o parceiro. Por quê? Lidar com as diferenças é talvez a coisa mais difícil de um relacionamento. Porque a diferença aponta que o outro não é você. A diferença marca um lugar. A diferença do outro, quando você se depara com a diferença do outro, você se vê. E ao se ver, você percebe que esse outro não faz parte de você, não é uma extensão do seu corpo, de você mesmo. O outro é uma outra pessoa. Então, assim, a ideia de lidar com o outro é muito difícil. Então, essa fantasia aqui de completude é uma fantasia, assim, recorrente na maioria dos neuróticos. Pelo menos os neuróticos que ainda acreditam no amor, né? Nessa noção de
de amor romântico, que é uma noção, né, do tipo, o outro me completa e tal, né, eu posso ser eu, 1 mais 1 é igual a 1. Não, 1 mais 1 não é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, assim, o maior desafio dentro de relações nesse sentido é a pessoa admitir o seguinte, que, em primeiro lugar, eu nunca vou ser um com você. Segundo lugar, eu sou uma pessoa que possui uma falta e você jamais completará essa falta. Ninguém e nada completará essa falta. Porque seremos sempre, do ponto de vista neurótico, né, aqui do inconsciente, seremos sempre castrados. Não existe esse objeto aqui que tampona essa falta. Ele não está num parceiro, ele não está num casamento, ele não está num filho, ele não está na religião. Tem uma frase, acho que é do Dostoiévski, né, que diz que o homem tem tem uma falta do tamanho de Deus, né? Nossa, essa frase dá muito pano para manga. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que do ponto de vista psicanalítico, essa falta, a castração, essa falta, ela não é tamponada, preenchida por objeto nenhum. Já parou para pensar a quantidade de pessoas que são ricas que têm depressão? Que cometem suicídio? Em tese, o dinheiro compra tudo, até o amor, né? Como como dizia o Nelson Rodrigues, né? O dinheiro compra tudo, até o amor verdadeiro. Eu acho que a frase é mais ou menos assim. E as pessoas se matam. Pessoas ricas se matam. Tem gente que casa, tem filho e é infeliz. Tem gente que casa, tem filho, tem dinheiro, tá na igreja, acredita em Deus e ainda assim é infeliz e possui transtornos mentais ou questões emocionais, chegando até mesmo a cometer suicídio. Então, assim, essa falta é impossível de ser preenchida, muito menos com um parceiro. Então é aqui que muitos casais se frustram. Por quê? Nesse primeiro momento da paixão, eles acreditam que de fato o outro irá completá-lo. Ele acredita que de fato o relacionamento aqui, cara, isso aqui é muito importante, porque na geração de hoje, principalmente com as relações líquidas, e muitas discussões também, de um lado a galera Red Pill, Incel e o Caramba 4, de outro feministas radicais e tudo mais, se relacionar hoje se tornou cada vez mais insalubre, assim. As pessoas não querem realmente se relacionar, tipo, se relaciona com um, a partir do momento que o outro satisfaz o meu desejo, até certo ponto eu continuo com ele. Não satisfaz mais o meu desejo, eu não quero mais, eu descarto. Então, assim, o maior desafio é você aceitar a sua incompletude e aceitar a incompletude do outro e o principal, aceitar que o outro não tem obrigação nenhuma de te fazer feliz. E nem você tem obrigação nenhuma de fazer o outro feliz. Porque você nunca vai tamponar a falta do outro. E o outro nunca vai tamponar a sua falta. Serão ambos igualmente ferrados nesse sentido. Então, a maioria dos casais que, entre aspas, dão certo, eu coloco entre aspas porque teríamos que pensar, o que é esse dar certo, né? Então, assim, muitas das relações que você vê, que você acha que dá certo, são baseadas em mentiras, né? Traições, envolve coisa de dinheiro, status, aparência. O que é um casal que realmente dá certo, né? Como eu já comentei em outros vídeos, a psicanálise nesse sentido, para um otimista ou um romântico, ou um otimista romântico, ela é extremamente pessimista, né? Porque toda relação aqui está fadada ao fracasso, como diz o Lacan. Então, assim, o que é essa relação que dá certo? Mas, em tese, os casais que possam dar certo são aqueles que admitem e aceitam isso. Olha, eu não tenho obrigação de te fazer feliz, você não tem obrigação de me fazer feliz, eu não vou tentar tamponar a sua falta, espero que você também não tente tamponar a minha, e vamos juntos
não é ser um só, mas é ser dois. Seremos dois ao invés de um. Seremos dois ao invés de um. Aqui no filme, a decisão que os dois tomam é o contrário, eles decidem ficar juntos. Não é juntos como casal, é juntos como um só. Então, no final do filme, de uma maneira bem bizarra, os pais da Millie vão visitar ela e ela já não existe mais. Nem ela existe e nem o Tim existe. Existe um outro ser ali, que é a junção dos dois. E ao assistir essa última cena, você sente o quê? Um desconforto, uma estranheza, algo extremamente assim, bizarro, sabe? Meu Deus, olha só. Os dois não existem mais enquanto indivíduo. Eles são um só agora. Olha só que frase estranha. Os dois não existem mais enquanto indivíduos. Os dois existem agora como um só, mas eles não existem mais. É um outro ser, é uma outra coisa, é extremamente bizarro. Por mais bizarro que isso seja, do ponto de vista do inconsciente, é talvez uma das fantasias mais recorrentes do neurótico. Ser um só com o outro. Acreditar que o outro realmente tamponará a sua falta. E não. Se você é um neurótico, sinto te dizer, você será sempre um castrado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até o próximo.